Bom, gente, eu ia gravar mais cedo, são agora 4:20 para as 5 da tarde, por volta de umas 3 horas mais ou menos, e resolvi que eu ia gravar, né? Que eu tô com um tempinho agora apertado, digo que eu vou aproveitar para gravar. E ia falar sobre essas prisões dos políticos aqui no Rio de Janeiro, até porque bateu um insight enquanto eu estava conversando com um amigo, e eu digo, não, acho que eu vou falar sobre isso. Mas eu sentei aqui pra gravar e não consegui gravar nada, me bateu um baita, aquele sono da morte que você não consegue nem raciocinar. Eu queria raciocinar e eu não conseguia raciocinar. Eu digo, bom, quando isso acontece, eu digo, não é para eu gravar. É melhor eu deitar, dormir, passar e de repente vai surgir um outro tema, eu vou falar de outra coisa. Tá bom. Aí deitei até aqui na sala mesmo, não fui nem pra minha cama, né? Deitei assim de lado no meu sofá. Na mesma hora eu comecei a sentir os repuxões. Eu sinto, eu digo, ih, caramba, eu vou sair. Foi o último pensamento que eu tive. Entrei em catalepsia, né? Aí eu já senti que eu estava realmente tentando sair do corpo, eu disse, mas e ouvindo uma campainha tocar, né? E fiquei um tempinho nesse estado de catalepsia, tentando sair, não conseguia, e a campainha tocando. Então eu comecei a pensar, eu digo, caramba, eu não tenho campainha, que aqui em casa eu não tenho campainha. E aquele ding-dong de campainha tocando. Aí nisso eu consegui sair do corpo. Sentei, vi nitidamente o meu corpo no sofá. Eu disse, mas como assim, né? Tocando a campainha. Aí deu me bateu um pouco de. Fiquei na dúvida. Eu digo, eu tô fora do corpo? Eu tô. Por que essa campainha? Não tô entendendo, eu não tenho campainha. E aí bateu a lucidez mesmo. Eu digo, bom, eu estou fora do corpo, né? Então eu olhei para o lado e vi que o meu corpo deitado, eu digo, levantei. Eu digo, e a campainha? Vou lá fora ver então quem é que tá batendo no portão. Desci as escadas normal, não tava flutuando, não tava, foi assim, andando dentro de casa, normalmente. Aí cheguei até a sala. No que eu cheguei na minha sala, eu senti uma quentura. Tava quente o ambiente. Aí eu olhei para trás assim e vi uma claridade muito forte, tá? O ambiente estava assim bem iluminado. E aqui hoje está até escuro, porque está chovendo e a minha casa é um pouquinho escura, que ela fica assim na encosta de um terreno assim, tipo um morro, então ela é um pouquinho escura. Mas eu digo, bom, tá tranquilo. Passei pela porta da sala, né, da minha sala, consciente que eu estava numa dimensão pertíssima, porque eu estava interagindo bem com essa dimensão próxima, e eu estava na mesma frequência, porque eu abri a porta da sala, toda a preocupação, toda a mecânica, como se eu tivesse realmente nessa dimensão, tá? De tirar cadeado, de abrir a porta, tudo assim, né? Então eu estava na mesma frequência. E a campainha tocando insistentemente. Eu digo, eu vou olhar no portão, porque não tem ninguém aqui na porta. Eu olhei do lado de fora, dei uma olhada, aí fui até o portão. Quando eu abri o portão, tinha um homem parado no portão. Um cara bem alto, que eu olhei assim pra ele. Ele devia ter um metro e, sei lá, um metro e 90, um cara forte, tá? Não muito novinho, sei lá, a aparência aí dos seus 50 e poucos anos, assim, se a gente for comparar com a nossa idade aqui, né, da Terra, mais ou menos assim, né? E ele disse assim, desculpa, eu olhei pro rosto dele bem, né? Primeiro porque eu achei esquisito, de tocar campainha, eu digo, pô, um espírito tocando campainha, né? Geralmente eles entram, eles têm... Então me preocupei de olhar bem nos olhos dele, tinha os olhos castanhos, e até porque, é assim, a dica, quando você está no plano astral, se for um obsessor, alguém que esteja plasmado daquela forma para te enganar, se encara ele. Ele parece que ele se desmancha, ele muda a forma, ele sai de perto, não aguenta. Acho que é mais ou menos como aqui, que algumas pessoas também não aceitam encarar, né? Aí eu olhei bem firme para ele, eu digo, mas o que o senhor quer? Ele disse, não, eu não entrei para não te assustar, eu não queria te assustar. E, engraçado, aí, como eu me preocupei de olhar muito pro rosto dele, quando ele falou não me assustar, é que aí eu resolvi olhar para ele. Ele estava armado. Ele estava com duas armas esquisitas, não eram armas, não parecia ser armas daqui, tá? Eram umas armas pesadas, esquisitas, do lado, assim, num coldre. É coldre, né? Eu não me enganar.
Então, e com essas duas armas, ele tava de calça jeans, uma calça assim azul escuro, né? E uma jaqueta por cima. Então, quando ele fez isso, aí eu gelei de medo. Eu digo, ele, não, eu não quero é justamente te assustar. Aí eu prendi o olhar nos olhos dele, né? Ele disse, por isso eu não invadi a sua casa. Eu não quero te assustar. Eu só vim aqui para dizer que você deve fazer o que você quer fazer, tá? Você está sendo protegida e vim trazer isso para você. Aí ele botou, quando ele botou a mão para trás, gente, eu confesso que eu gelei, né? Eu senti muito medo. E ele até falou assim: não se assuste, que senão você vai voltar pro corpo. Olha só, né? Ele, não, calma, calma. Se você se assustar, você vai voltar pro corpo. Calma. Porque, engraçado, na hora que eu gelei, eu senti até meu corpo vibrar mesmo. Eu acho que comecei a entrar em estado vibracional. Aí ele foi e botou a mão na minha mão. Quando ele botou a mão na minha mão, o estado que eu tava, aquela vibração que eu já tava começando a sentir, na mesma hora estancou. Uma coisa assim, incrível. Né? E aí ele botou a mão na minha mão e ele falou assim, só vim trazer isso aqui pra você. O que ele me deu, eu não sei se porque eu fiquei com muito medo. E aí, na hora de rememorar, eu trouxe o onirismo junto, mistura, era um cacho de uva lindo, tá? Eram uvas. E as uvas, eram uvas vermelhinhas, né? Eram uvas grandes, rubi, e no meio dos cachinhos tinha, tipo uma margaridinha que a gente tem aqui, assim, dá tipo uma graminha rasteirinha, e uma margaridinha, uma miniatura de margarida. São margaridas amarelinhas. No meio dos cachinhos da uva tava cheio dessa margaridinha amarelinha, né? Aí eu não entendi bolhufas. A única coisa que eu lembro dele ter dito é que eu tava fazendo a coisa certa, tá? E assim, a ideia que ele me passou é que ele era um policial, porque ele disse que estava para me proteger, né? Que eu deveria continuar fazendo o que eu estava fazendo, que eu também não sei o que é, né? E me trouxe uvas. Eu ainda não vi nem interpretei. Eu acordei, falei rapidinho com a minha filha, que ela também tá na estrada, e disse, vou gravar. Do jeito que eu tô, a cara ainda tava meio amassada, eu dormi de lado, né? Aí voltei pro corpo, eu disse, bom, então eu acho que eu tenho que gravar, já que pintou essa projeção assim, né? De repente. Quando eu acordei, eu tava em EV, tava vibrando mesmo, todo o meu corpo, acordei assim com o corpo em estado mesmo vibracional. Calmou um pouquinho, agora eu tô aqui com vocês. Então, o que eu ia falar com vocês mais cedo, eu vou voltar a falar. Se disse que estava certo, eu interpretei por isso, que eu devo continuar falando. Bom, o meu papo de mais cedo seria o seguinte, que a gente tem que tomar um cuidado danado, tá? Porque há tempos atrás eu falei que a gente está num clima meio denso, tá? Que, inclusive, acho que quem tem um pouquinho mais sensibilidade até se recolheu. As pessoas que falam sobre o assunto, sobre o tema, todo mundo preferiu se recolher um pouquinho, deu um tempo. E até porque a gente está sentindo a coisa densa, eu acho que quanto mais você fala que está denso, é pior. Porque assusta as pessoas que não estão acostumadas a lidar com isso. E o medo é tudo que eles querem. Porque o medo é que dá brecha para que a nossa vibração caia e eles nos acessem, tá? Então, essa da gente se afastar é até assim, mesmo que inconsciente para alguns, né? Eu acredito que seja uma estratégia de defesa, tá? Então, vinha falando até que o clima tá meio denso, todas as pessoas que percebem falam, que assim, tá uma energia pesada, porque a gente tá com muita insatisfação, tem muita revolta, muita coisa pela política, por tudo, pelo sistema financeiro, por tudo que está acontecendo, não só aqui no nosso país, mas no planeta todo. Teve agora a eleição do Trump, né? Então, isso tá realmente uma energia meio ruim no ar. E aí, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? A, a, a Polícia Federal conseguiu prender, né, o nosso ex-governador, o Sérgio Cabral, e o Garotinho, né, que já foi também, já foi nosso prefeito, já foi governador também, né? Para vocês verem como eu sou informada de política, tá? Olha só. Mas
eu sei que muita gente está vibrando com isso, né? Então, do mesmo jeito que tem coisas que são ruins pra gente e que a gente diz assim, ah, males que vêm para bem, não tem isso? A gente diz assim, ah, foi uma coisa ruim, mas porque trouxe crescimento, aprendizado. Tem coisas também que acontecem que parece bom e não é tão bom. Ah, vamos dizer, agora a mulher pirou. Pô, prender os caras lá, os ladrões safados, e não é bom por quê? Não é bom porque nos contamina. Eu tô vendo muita gente boa tripudiando, tá? Muita gente boa tá entrando nessa vibe. Prisões vão acontecer, coisas boas, assim, que a gente acha que é bom, vai acontecer para nos instigar também. Então a gente tem que saber, é legal? Isso aí é incentivo para que outros não façam, outros não sejam corruptos, para poder ver, ó, a impunidade não tá aí, porque eu acho que os caras se sentem totalmente impunes. Eles fazem, aprontam e aí agora eles estão vendo que não é bem assim. Ótimo isso, ótimo. Esse lado é perfeito, tá? Mas o que a gente não pode é pegar isso e a gente deixar se contaminar pela energia do bem feito se ferrou. Dá para alcançar? Então, eu sei que é muito difícil, e era isso que eu ia falar antes, a energia da compaixão. E eu sei que muita gente não consegue alcançar isso, tá? E eu ia falar porque comecei a assistir ao vídeo do garotinho saindo do hospital e a filha dele, a Clarice Garotinho, se desesperando, e ele também se desesperou. Eu não consegui terminar de assistir, tá? Não consegui. Sabe por quê? Eu não estava enxergando ali o político corrupto, safado, sem vergonha, que roubou o povo, que fez as ladroagens. Eu estava enxergando um pai e uma filha, tá? Começa por aí. Então, eu acho que não ia me acrescentar em nada ver o sofrimento daquela filha, do pai, a humilhação que o pai estava passando diante da filha. Não ia me acrescentar em nada, eu parei de assistir. Mas eu vejo de muita gente boa, estou vendo pessoas, amigas, gente legal, gente que tem conhecimento já, discernimento, que já está bem desperto, tripudiando, vibrando, sabe? Se comprazendo com aquilo. Gente, não vamos entrar nessa, é armadilha, tá? É necessário, tem que fazer mesmo, que é para poder dar exemplo, para que outros não façam, para que outros percebam que a coisa não está rolando tão frouxo. Mas não vamos entrar nessa vibe do bem feito, se ferrou, tá? Isso faz mal também. Isso vai provocar também na nossa psicosfera uma energia ruim. Tudo que a gente deseja de mal para o outro é ruim. Não importa se o outro é ladrão, é bandido, se ele merece. Quem somos nós para julgar? Tá? Eu gosto muito daquele cara, eu não gosto nem de falar o nome dele, porque eu trato ele como o cara, que ele passou aqui na Terra, porque eu não idolatro ele. Eu vejo ele como um ser maravilhoso que passou e trouxe um monte de ensinamento bacana pra gente. E ele dizia, não julgai, tá? A gente não tem capacidade, a gente não tem nem... não é nem capacidade, a gente não tem por que julgar o outro. Né? Não tem nem autoridade, capacidade e condição de julgar o outro. Né? A não ser que, ou você realmente, quem tem condição, quem pode julgar? O camarada que estudou para exercer o judiciário, e eles estão lá fazendo o papel deles, né? Estão aí para isso. Ou a não ser que você tenha a carteirinha do Todo-Poderoso lá, autorização, autoriza você julgar o teu próximo, né? Seja lá o Todo-Poderoso ou os representantes dele, sei lá, de uma carteirinha lá assinada por Jesus, Buda, Maomé, Astar Charanca, alguém te deu essa carteirinha para você sair dando carteirada aí julgando todo mundo? Beleza. Agora, fora isso, tá, o cara que passou aqui pra gente, todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui no Brasil se dizem o quê? Cristãs. A maioria, tá? Não é isso? Se você se diz cristão, você quer seguir o ensinamento lá que ele falou, então é a primeira regrinha lá dele, não julgue, né? Eu sei que assim, a gente olha a situação e diz, se eu tivesse lá, ninguém sabe o que faria se estivesse no lugar do outro, só estando. E acho que aqui poucos passaram pela mesma condição que ele teve,
né? Ele e eles todos aí que estão aí fazendo essas maracutaia toda. Muito bem, sei que é ética, cada um tem seus valores, não estou aqui dizendo, mas eu não sei, nem eu sei. Se eu tivesse, se eu seria envolvida, se... Então não cabe a gente julgar, tá? E o judiciário está trabalhando, está fazendo a parte deles. Eles estão recebendo o que eles plantaram. A lei da atração também. Porque não pense, para eles estarem recebendo isso tudo de volta, olha a ironia do destino. Olha só, nosso ex-governador Sérgio Cabral, há anos atrás, inaugurou Bangu 8. Hoje ele foi carregado para lá, hoje ou ontem, sei lá. Foi levado para lá, o presídio que ele inaugurou. Imagina essa obra, se não foi mal feita, superfaturada, mas no mínimo, quando ele fez, vai botar, vão ser os presidiários que vão para lá, não sou eu. Mas você acredita que, no fundo, ele não tinha culpa? Ele atraiu para ele aquilo que ele sabia que ele estava fazendo. É lei de atração, não tem como. Tá? Ele não é inocente no sentido de que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Né? E isso é que faz com que tudo volte pra gente. Fez o mal, praticou o mal, volta, porque você entrou na sintonia daquilo ali. Não tem jeito. Então, o papo que eu ia ter com vocês é justamente isso, a gente não entrar na sintonia, porque você vai atrair também para você coisas assim. Né? Do mesmo jeito que você está vibrando, tudo bem, porque o outro fez coisa errada, ele merecia, porque você julgou, você achou que ele merecia, né? E você entrou naquela vibe. Mas para pensar um pouquinho. Será que você nunca cometeu nenhum errinho que merecia ser punido e ainda não foi? Né? Olha, se você nunca fez nada errado, é uma pessoa assim 100% correta, vai fundo. Julga, critica, tripudia. Agora, o cara lá também falou, né? Que atire a pedra aquele que nunca cometeu um erro. É isso aí, gente. Entendeu? Se você tem um errinho lá pequeno, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Principalmente se você entrar nessa onda. Você tá na sintonia, não tem como. Errar, todo mundo erra, tá? E dependendo da coisa que a gente faz, às vezes é relevado mesmo. Por quê? Você não sente culpa, você não tá não está sendo acusado, né? Às vezes você cometeu um erro com uma pessoa bacana, que a pessoa até te perdoou, que não está te acusando de nada. Mas se você entra na sintonia de acusação contra o outro, com certeza você vai estar em contato com consciências que... Você acha que o espírito não lê pensamento, não te lê energeticamente, né? E alguns, pela sintonia, tá ali pertinho e diz, legal, né? E você, acha que não fez nada, começa a cobrar. E aquilo vai começar a mexer com uma energia que tudo que você fez de erradinho vai virar um errão enorme e vai ter uma galera enorme para te cobrar também. Né? Eu tô mostrando todos os lados, tá? Eu sou franca, não sou hipócrita, ninguém gosta de ser cobrado, mas também eu não conheço ninguém que nunca tenha errado, né? Eu, pelo menos, não quero catar essa energia pra cima de mim. Porque eu sei que as coisas que eu já cometi, que eu já fui até perdoada. Mas cometi. E se eu entrar nessa vibe, quem garante que outros espíritos não vão me cobrar? Né? Então são coisas assim que a gente tem que pensar que parece simples. E realmente é. O mundo espiritual é muito simples. Né? Mas é simples quando a gente tem conhecimento de como tudo funciona. Aí você começa a perceber que faz sentido e que, assim, às vezes a gente acha que as coisas não estão rolando, mas os bastidores estão lá, intenso, né? Então a gente tem que se compadecer, sabe? Eles erraram, estão aí pagando pelo erro. A gente não adianta, não é legal a gente entrar nessa vibe de tripudiar, sabe, de ficar feliz com a desgraça do outro. Trocando em miúdos é isso. Você tá feliz com a desgraça do outro. Você tá vibrando porque o outro se lascou. Né? Não adianta falar, mas você tá lá dentro. Bem feito, ele se deu mal. E muitas vezes é porque você não tem... Não é que você não cometa as mesmas coisas,
porque você é bonzinho. Não, é porque você tem medo da impunidade, coisa que eles não tiveram. Eles estavam se achando acima do bem e do mal, né? Você sabe que você não tá... Pra gente aqui de baixo, a justiça é implacável, né? Então, aí, não é que você não faça por isso, mas não estou dizendo que todo mundo seja assim, tá? Tô falando que, às vezes, a pessoa que tá ali tripudiando, no fundo, tem inveja também, rolando solta. E isso tudo é observado pelo mundo espiritual. Pode ter certeza. Toda maneira como você reage emocionalmente, tudo altera a maneira como você está vibrando, altera a tua luminosidade. Os espíritos nos enxergam energeticamente por essa luminosidade. Então eles sabem direitinho. Se você está vibrando ali, rindo, eles sabem o que você está sentindo. Se é inveja, se é raiva. Eles sabem, eles nos conhecem energeticamente, porque do lado de lá eles têm a facilidade de enxergar outras frequências de ondas que nós não enxergamos aqui. Só isso. Simples, né? Então, evite, galera, evite. Eu acho que quando Jesus passou aqui na Terra e passou esses ensinamentos todos é porque ele sabia muito, ele tinha muito conhecimento energético, ele passou várias dicas pra gente, tá? Não podia falar abertamente porque a gente ainda não tinha nem condição para entender nada disso, mas ele sabia das coisas e tentou nos alertar. Agora, como é que é? Ouça quem, né, aquela história do ver quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Por aí que ele também falou. Então é isso aí, a gente tem que se esforçar, entender e praticar, mais do que tudo. Praticar. Não adianta falar, eu sou cristã, eu curto o cara e não estou praticando, tá? Então a gente tem que pensar que essas pessoas têm família também, são pais, é muita humilhação, não queria estar na pele de nenhum deles, não porque estão sendo presos, mas porque também imagina o conflito interno que estão dentro deles, tá? Não é fácil passar por uma situação assim. E não vamos aumentar esse clima denso que já estava sobre as nossas cabeças. Ao invés disso, vamos dissipar, né? Isso não é para ser comemorado, é para ser observado. Que bom, tá? Então a gente está andando, a justiça está fazendo um trabalho que não é. Isso não é motivo para comemorar, gente. Isso aí é mais do que obrigação das pessoas que estão cumprindo suas funções, que estudaram para ser juízes, estudaram para ser promotores, procuradores. Então, mais do que fazendo o trabalho deles. A gente precisa comemorar. Isso aí é até vergonhoso. Comemorar o quê? Não tem nada para comemorar, não. Tá? A gente tem que observar e agradecer, mandar energia boa até para eles mesmo. E além disso, até tá, dentro dos ensinamentos do Cristo, seria o quê? A gente até, olha, vamos mandar força aí para eles, para a galera toda aí, para continuarem exercendo o trabalho do bem, os que estão do lado da justiça, e para quem está sendo passando, está sendo justiçado, né? Que consiga passar por isso aí também com força, que consiga superar e colher o que ele plantou, mas dentro das forças dele também. É a vida. A gente tem que entender isso. Eu sei que é difícil, muita gente não entende, tá? Mas são nessas situações que demonstram muito mais do que tem dentro da gente do que o que está acontecendo aí fora, tá? Porque é muito diferente. Às vezes eu costumo usar muito esse exemplo assim. Você, dentro de uma situação, você pode se tornar um homicida. Né? Você pega uma pessoa querida sua ou você mesmo está sofrendo uma agressão, sei lá, um ataque, um estupro. Aí você pega e tá com uma arma, um pedaço de pau, sei lá, qualquer coisa, mata o sujeito, dá uma cacetada nele ou dá um tiro, né? Você agiu, você se tornou um homicida por defesa, né? Você está se defendendo, está defendendo uma pessoa querida. Aquilo não estava dentro de você, foi um instinto de defesa. Você se defendeu. Agora, é diferente daquele que, na hora mesmo, na hora da reação, né, da emoção em ebulição, ele pega, ele descarrega uma arma, dá 500 facadas, até puxar o coração do infeliz na ponta da faca para fora. Isso aí ele tá botando para fora, tá extravasando, usando uma justificativa para colocar para fora todo aquele lado ruim que ele tem, aquela vontade de matar alguém. É difícil entenderem.
Mas é por aí, tá? É por aí. Porque as reações são bem distintas energeticamente. De uma pessoa que mata no instinto de defesa e uma outra que mata com vontade de matar. Por mais que o outro seja uma pessoa muito ruim, tá? Você entrou na vibe da ira, da vingança. A gente tem que parar pra pensar nisso. É sério, é sério. Né? Eu acho que o recado que eu recebi aí do meu amigo policial, sei lá, que eu tinha que falar, né? E tô aqui, é o que eu falei. Vou sempre vir cara limpa aqui e falar pra vocês o que eu penso. Quem se identificar, legal. Quem não se identificar, legal também, né? Cada um tá num estágio, cada um tá num grau de entendimento, tá, gente? A gente tem que respeitar todo mundo. Então, assim, se o coleguinha aí do lado ficar fazendo chacota, tripudiando, nada de brigar com ele, porque não é por aí. A gente só não entra na pilha e beleza, tranquilo, deixa ele, que um dia ele também vai entender, tá? Não é forçar ninguém a pensar como a gente. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Bom, era o recadinho que eu tinha. Vou comer minhas uvas, né? Ganhei uvas de presente. Quem souber aí o que significa ganhar uvas de presente, me conta. Eu não sei se eu rememorei as uvas, sei lá, não tenho ideia. Mas era um arranjo muito lindo de uvas vermelhas com florzinhas amarelas. Eu fiquei muito grata, né? Como sempre, pelo presente e pelo até o respeito, o carinho desse espírito que veio me visitar, porque ele não quis nem me assustar. Eu acho que se ele entrasse na minha casa armado daquele jeito que ele estava, eu ia me apavorar. Né? Como eu quase me apavorei. Tá bom, gente. Olha, fica aí a reflexão pro final de semana. Mais prisões vão ser feitas com certeza, né? Então a gente pensar direitinho nisso. Não vamos ficar divulgando essas cenas aí de que não vai levar nada a lugar nenhum, não vai acrescentar nada, tá? E pode só nos prejudicar, tá bom? Olha, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.